Cordeiro já abriu o livro, já desatou os seus 7 selos. E Apocalipse capítulo 10, versículo 7 está perfeitamente cumprido. O Senhor Deus já enviou o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o qual traria a revelação dos 7 selos. Agora nós podemos pregar sobre os mistérios revelados. Agora nós podemos pregar sobre a deidade suprema de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eram mistérios que estavam encerrados sobre os 7 selos. Você sabe a que uma rocha se refere na Bíblia? Rock is a revelation. Rocha é uma revelação. Like Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. Como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. He said, blessed art thou, Simon, son of Jonas. Ele disse, bendito és tu, Simão, filho de Jonas. And upon this rock, this revelation, é sobre esta rocha, esta revelação, God revealed it to him. Deus revelou isso a ele. Flesh and blood never revealed this, but my Father which is in heaven. Carne e sangue não revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. Upon this rock, this revelation. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Obrigado, Deus. Muito obrigado por este momento que para nós é tão sublime. Este momento que para nós é um momento santo, porque é separado dos outros momentos. Abre-se uma brecha no tempo e nós nos colocamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos posicionamos em um ambiente que está à prova de ruídos, que está à prova de barulhos externos, que está à prova de problemas. Quando estamos em Cristo, o problema não nos atinge. O problema deixa de ser problema, porque nós temos a solução de tudo em nós. Nós te agradecemos de todo o coração, pela fé que o Senhor tem nos dado, pela alegria que temos. Uma alegria que não está baseada no comer, ou no beber, ou no vestir. Uma alegria que não está baseada no dar nem o receber, mas uma alegria que está baseada na vida eterna, porque temos uma ligação constante com a eternidade, e esta ligação jamais será quebrada, jamais será rompida, porque esta ligação é que nos dá vida, é o que nos mantém vivo. Mesmo enquanto estamos nesse mundo de trevas, nós nos sentimos rodeados por tua poderosa luz, a luz do Evangelho de Cristo, que é lâmpada para os nossos pés, que ilumina os nossos olhos, que ilumina todo o nosso corpo. Aceita a gratidão que há em cada coração eleito nesse instante. Estas poucas pessoas que têm reunido aqui para louvar ao Senhor, que o Senhor aceite a nossa adoração e o nosso louvor, o nosso agradecimento. E os irmãos que não podem estar conosco, que estão em seus lares, que estão em trabalho, que estão no hospital, seja onde estiverem, Pai, esteja também com eles. Intercedemos por cada filho e filha do Senhor. Nós dependemos uns dos outros, porque quando se alegra, todos se alegram juntos, mesmo sem estar rindo juntos. Mas quando sentimos alegre, às vezes sem saber por qual motivo, às vezes é um irmão do outro lado que acabou de receber uma bênção, uma dádiva do Senhor, e teu corpo como um todo se sente feliz, e te magnifica, e te louva, e te adora, e te engrandece. No nome de Jesus Cristo, que esta união perfeita que há entre cada um dos teus filhos, que não possa jamais ser rompida nem minada por qualquer espírito contrário à tua palavra, mas que possamos ter domínio sobre tudo, no nome de Jesus Cristo.
nós te pedimos. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Graças a Deus. Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Que a sua bênção possa estar sempre conosco, nos ajudando, nos impulsionando a dar um passo de fé, sempre adiante, nada de andar para trás, né? Nada de andar de costas, vamos andar para frente. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não. Antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto ali, não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não vejo. Encobre-se a mão direita e não diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Amém. Nosso Senhor, este homem, este exemplo de fé e de paciência, ele estava falando do Senhor, dizendo: se eu volto, não vejo, na frente, não encontro, de um lado e do outro também não consigo ver, e no entanto ele sabe todo o meu caminho, e cumpre tudo que escreveu a meu respeito. Pai, ele estava falando do grande Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós, como povo teu, como ovelha de teu pasto, e como disse Jó, eu prezo suas palavras mais do que o alimento, como sempre guardamos o alimento na despensa, para alimentar-nos na hora própria, na hora exata. E mais que isto, nós temos muito mais respeito, muito mais cuidado com a tua palavra, porque sem ela nós não podemos viver. Porque o Senhor disse que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Ajuda teu povo nesse instante, que possamos receber esta porção de tua palavra e que hoje possamos reconhecer e saber o que o Senhor deseja e exige de cada um de nós. No nome de Jesus, nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Sentai-vos. Eu quero começar com vocês lendo um pouquinho aqui na mensagem empregada por William Branham, Hebreus capítulo 6, parte 3.
Parágrafo 32. Agora não creia erroneamente, pois não creio nestas emoções, certamente. Mas agora o que estamos tentando ensinar a estas pessoas desse dia não são emoções. Por isso que eu não fico preocupado se vocês pulam, se gritam, se aplaudem. Quando você se emociona, você faz isso. Sei que você entende as coisas e você confirma a palavra de Deus com um amém, com um assim seja. Mas nós não estamos baseados em emoção. O diabo tem tomado estas coisas e tem sido selvagem com as pessoas, deixando-as basear em seu destino eterno sobre uma emoção, gritando, falando em língua, indo à igreja todo domingo, atuando como cristão. Isto não terá nenhum valor naquele dia. Só ir à igreja todo domingo, todo culto, atuar como cristão, não tem valor. Isso não quer dizer que você agora não tenha que vir aos cultos para poder ter valor. Vocês entendem? Ora, a Bíblia diz: aquele que nascer de novo, e sua vida reflete o que você é por dentro, vê? Não suas emoções. Você poderia ter sangue em suas mãos, você poderia falar em línguas, você poderia curar os enfermos, você poderia mover montanhas com sua fé, e você ainda não é nada. Isto é um profeta que nos ensina isto. 1 Coríntios 13, vê? Tem que ser alguma coisa que aconteça por um nascimento que vem de Deus. E Deus te traz a um novo nascimento e te dá uma parte dele mesmo. Agora entenda o que é nascer de novo. Deus dará a você uma parte dele mesmo. Sabe, Deus é completo, Deus é inteiro, e somente um Deus soberano pode fazer isso, permanecer completo e se repartir. Como aconteceu no Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio ali e se derramou na igreja em línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles, e todos foram cheios com o Espírito Santo. Quando você nasce de novo, Deus dará a você uma parte dele mesmo. Agora, então são estas coisas. Você é uma nova criação. É o que diz: eu dou-lhes a vida eterna. Quem fala isso? Lembrando, está citando quem? Jesus Cristo, que disse: eu lhes dou vida eterna. Agora, o que Jesus estava nos dando? Aquilo que a Bíblia diz: Deus deu a Jesus o poder de nos dar vida eterna. Veja, nós já aprendemos isso no assunto da deidade. Examinemos a palavra eterna. Eu não pensei em ler isto aqui, mas enquanto estava ali, mesmo um pouquinho escuro, eu peguei esta mensagem, os olhos caiu exatamente nessas palavras, e a continuidade do outro culto. Examinamos a palavra eterna, para sempre. Foi ontem à tarde, não é? Jundiaí. Examinamos a palavra eterna, para sempre. É um espaço de tempo. Eternidade é para sempre. Sempre e sempre. Mas há somente uma eternidade. E nós encontramos que você recebe vida eterna. E a palavra em grego é zoe. Na nossa tradução, Z-O-I. Zoe. A qual quer dizer vida de Deus. E você recebe parte da vida de Deus, o que faz de você um filho espiritual de Deus. E você simplesmente é tão eterno quanto Deus. Gente, se queremos aprender de Deus, Jesus diz: aprendei de mim. Então continue aprendendo dele, ouvindo a palavra dele através do seu profeta. Você se torna tão eterno quanto Deus é eterno, quando você recebe parte da vida de Deus. Veja. E você simplesmente, você não tem fim. Viu? Já ouvi alguém dizendo: eu sou eterno. Até num tom de brincadeira.
Eu sou eterno. O Filho de Deus é eterno, porque ele recebeu a vida de Deus. Olha, você é um filho espiritual e você simplesmente é tão eterno quanto Deus. Você não tem fim, nenhum lugar para parar, porque você não teve lugar para começar. Amém. Você não teve princípio. Seu princípio está em Deus. Então você saiu de lá, volta para lá. A eternidade é como um ciclo, a aliança representa a eternidade. Não tem emenda. Não tem princípio, você não sabe onde começa nem onde termina. Assim é um verdadeiro cristão. Ele é eterno, o tanto que Deus é eterno. Para isto ele precisa nascer de novo, ou receber uma parte da vida de Deus. Aí, como nós amamos esta preciosa palavra, como o cristão deveria estar estabelecido na fé que uma vez foi entregue aos santos, e não ser lançado de um lugar para outro, de um lado para outro, assim, às tontas, como os demais que não têm esperança. Quando você recebe vida eterna, você está estabelecido. Você tem a vida de Deus. Não vamos confundir estar estabelecido na palavra ou estar estabelecido numa igreja. Você não tem que se estabelecer no tabernáculo. Você não tem que se estabelecer em nenhum companheirismo. Você só tem que se estabelecer na palavra. E acabou. Esqueça o homem. Esqueça o homem. Esqueça líder. Esqueça grandes nomes. Esqueça grandes pregadores. Mas você não pode se esquecer da palavra. Porque o homem cai, o homem volta atrás, o homem te decepciona, o homem te machuca, o homem te ofende. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se estabeleça na palavra. Se estabeleça na palavra. Aí você pode ter todas as variações daquilo que está escrito, mas você precisa ter a sua fé voltada para a palavra, para a base da palavra, porque nada vai te tirar dela, nada te tira da pedra fundamental, da rocha, da revelação. E quando falamos sobre Deus, quando falamos sobre o eterno, que te dá a parte da vida dele, você vai compreender um pouquinho Deus, compreendendo um pouquinho você mesmo. O profeta chega a nos ensinar que o nascimento natural é bem mais complicado do que o nascimento espiritual. Se você conseguir desvendar o segredo de um nascimento natural, você então vai entender muito mais o espiritual. Simplesmente alguém anuncia: puxa, fulano gerou um filho, tem um filho para nascer, tantos dias. Aí você entende aquilo de uma maneira tão simples. Simplesmente isso. Teve um acasalamento, teve um casamento, teve uma união e automaticamente, no tempo próprio, se tudo está bem, se tudo está estabelecido, se todas as partes estão funcionando, tanto no corpo masculino quanto no feminino, então no tempo próprio aquilo vem à tona. Aí não é complicado, você nem sequer bate a cabeça para imaginar como foi. No entanto, é bem mais complicado, você imagina. Porque quando foi que aquele ser começou a ser gerado? Ora, um filho de Deus sempre foi filho de Deus. Joio sempre foi joio. Trigo sempre foi trigo. Não tem como um joio virar trigo, nem um trigo virar joio. A Bíblia estabeleceu isso. Cada um produz a sua espécie. O cabrito não vira ovelha, nem ovelha vira cabrito. Agora você pode encontrar um cabrito junto com as ovelhas, sabe? A cabritinha junto com as ovelhas, ou uma ovelha junto com os cabritos, inclusive. Você pode encontrar isso. Mas cada um vale do seu jeito. Pode até haver imitações. Entende? Pode haver imitações, mas cada um tem a sua própria natureza. Mas como foi que esta vida começou? Já que nós aprendemos agora, o profeta dizendo que um filho de Deus, ele nunca principiou, ele é tão eterno quanto Deus. E quando foi que ele iniciou a viver? Foi quando o óvulo foi fecundado. Foi quando houve a fecundação. Ou é quando os músculos começam a se movimentar, ou quando o coração começa a bater, ou quando o cérebro começa a pensar. Quando é que a vida inicia?
Agora imagine você o que aprendeu nas Escrituras, que Levi pagou dízimos a Melquisedeque quando ainda estava nos lombos de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Levi. No seu bisavô ele já estava. Então por aí você tem uma ideia o quanto que é complicado o nascimento natural. E se você conseguir entender um pouquinho disso, você agora vai entender o nascimento espiritual, que mesmo quando você estava nas trevas, no mundo, no pecado, nas drogas, ou seja, onde for, a semente de Deus já estava estabelecida em você, esperando apenas que fosse regada com a chuva própria e com o sol no tempo certo para nascer, para brotar, para germinar. E agora, se estas coisas é profunda para pensarmos, e como será pensarmos, aprendermos sobre Deus? Já aprendemos tanto sobre o comportamento, já aprendemos tanto sobre os podes e os não podes, os deves e os não deves, que acho que chegou o momento de aprendermos um pouco sobre esse Deus que se agrada daquilo que fazemos de acordo com sua palavra e que se entristece quando desobedecemos. Precisamos entender um pouquinho sobre ele, já que entendemos tanto sobre o homem. Já que entendemos tanto sobre a igreja que proíbe, que a igreja deixa fazer isso, a igreja onde você vai permite fazer isso, e tem toda uma explicação de usos e costumes, e não pode isso, e não deve aquilo. E será que já aprendemos o suficiente sobre Deus? Já aprendemos o suficiente sobre a sua palavra? Porque quando nós aprendemos sobre sua palavra, quando aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas, essas outras coisas, ela se torna supérflua, já não vai te atingir mais. Isso vai te deixando automaticamente, porque você está se alimentando com um alimento próprio. E automaticamente você vai engordar na fé, você vai produzir lã. A natureza de cordeiro vai se sobressair. Veja. E agora você já não fica preocupado com o pode ou não pode, o deve ou não deve, porque o Espírito Santo dentro de você te ensina. Não precisa você dizer, mas é permitido isso, é permitido aquilo. O próprio Espírito Santo vai fazendo a obra em você, vai te estabelecendo. E esse estabelecimento não é o homem que faz, nem é você mesmo, nem é você mesma. É o próprio Deus que faz esse trabalho em você. É o próprio Deus que faz isso. Bem, então eu creio que estamos no momento próprio agora para entrarmos aqui naquilo que o professor Oliveira nos deixou. Pregou no ano 2000, 2 de dezembro de 2000. Eu quero simplesmente chamar a sua atenção, como eu sempre tenho feito em ocasiões anteriores, que o que você aprende como a base fundamental, e a verdade básica fundamental é a mesma. E isso é muito importante, porque se você não tem o fundamento correto, você não pode construir a casa corretamente. Então, vamos começar entendendo isso. Em que estamos baseados a nossa fé? Que palavra você tem recebido? Que mensagem você tem aprendido? O fundamento é o mesmo. A base fundamental é a mesma. Se você não tem a base correta, você não vai conseguir construir uma coisa correta ali em cima. Olha, se pegarmos isso e levarmos para pontos doutrinários da mensagem, você ficará boquiaberto com estas coisas. Em que base doutrinária você fundamentou sua fé na mensagem do dia? Foi numa ideia unicista a respeito de Deus? Isso está ultrapassado. O profeta disse que não era unicista como a denominação unicista, que diz que é só Jesus e acabou. Em que você fundamentou sua base doutrinária? Foi nos trinitários? O profeta disse que eles conhecem tanto de Bíblia como um rinoceronte africano conhece de farmácia. Você baseou sua fé nos que creem na dualidade ou em duas pessoas da divindade? Você está tão tonto como... Bem, mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 158. Portanto, se qualquer trinitariano aqui somente se olhasse, ou se soltasse um minuto, você poderia ver que Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses. São três atributos
do mesmo Deus. Veja, são expressão. Pai ele era. Desejava ser um pai, e ele foi um pai. Ele foi um filho, e ele é o Espírito Santo. Olha, ele desejava ser um pai, e ele foi um pai. E você só é pai quando gera um filho. Se Deus não tivesse dado a luz, imagine Deus dando a luz. Se Deus não tivesse dado a luz a seu filho, ele não poderia ter este título de pai. Mas Deus pode dar à luz um filho, foi o que ele fez. Perguntas e respostas sobre Gênesis, o profeta nos ensinou estas coisas. Como foi que aquilo aconteceu? Bem, ele desejava ser um pai, e ele foi um pai. Ele desejava ser um filho, e foi. Ele é o Espírito Santo. E o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito. Porque os irmãos que creem na Trindade, eles ficam num rolo terrível quando diferencia Deus do Espírito Santo. Deus, uma pessoa, Jesus outra, o Espírito Santo outra. Então eles se esquecem que o Espírito Santo é o próprio Deus. Porque se Deus é Espírito e tivesse um Espírito Santo, então Jesus teve dois pais, porque o Pai de Jesus é o Espírito Santo. O Pai de Jesus é o Espírito Santo. Mateus 1 diz isso: e achou ter concebido do Espírito Santo. Aqui está o profeta dizendo na mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 158. O Pai e o Espírito Santo é o mesmo Espírito. O Espírito Santo é o Pai, o Espírito Santo é o Pai de Jesus, o Espírito Santo é Deus. E é sobre esse Deus que nós precisamos aprender um pouco sobre ele. Bem, se você não tem o fundamento correto, você não pode construir uma boa casa. E Jesus disse: o homem que não escutou a palavra do Senhor, o que acontece? Ele vem e coloca o seu assentamento ali com isso. Ele foi um homem que edificou a casa sobre a areia. E quando veio os ventos, vieram as chuvas e desceram ali, e os dilúvios irromperam, a água rompeu sobre a casa, levou tudo, derrubou. Por quê? Foi construída sobre areia. Você vê, areia, se é o que é. Assim que você tem que compreender o que está ali. Por isso Mombrana gostava desse homem, porque era um homem que pegava uma palavra e corria com ela do Gênesis ao Apocalipse, explicando o significado de cada palavra dentro das Escrituras. Foi um homem que auxiliou muito o ministério do irmão Branham. Então veja, você tem que saber o que está ali. Você tem uma opção. E você pode ter a opção correta, ou você pode ter uma opção errada. Então a mensagem está agora diante de você desse jeito. Antes eu não sabia o que era a terceira etapa da mensagem, a terceira etapa do ministério do Branham. Agora eu sei, e agora eu tenho a opção de seguir ou não. De ter o ministério mudado junto com a mensagem, como foi mudado o ministério do Mombrana, ou ficar atrás no rudimento da mensagem, brigando com o povo com corte de cabelo, brigando com o povo com saias, com comprimento de roupa, com estas coisas. E isto é importante, mas não devemos esquecer que quando se entra dentro da terceira etapa, mostre isso para o povo, esqueça que o próprio Deus trabalhará nas pessoas. Terceira etapa não é o homem tentando fazer, terceira etapa é Deus fazendo através do homem. Rudimento é tentar impor às pessoas. Veja, aprenda, olha, não pode. Terceira etapa é a palavra manifesta perante você, em você. É a deidade vivendo em seres humanos, em carne outra vez. Vem? É a deidade em carne outra vez. Então veja, agora ele disse: o que escuta a palavra e obedece, esse, pois atenção, ele é inteligente. É como um homem que construiu sobre uma pedra. E você agora nota o que, as coisas que passaram. Veio os ventos, veio as chuvas, veio as tempestades, dilúvios caíram sobre aquilo, e isso não podia
movimentar a casa de um lado para o outro, porque ela foi edificada sobre a rocha. Observe. Agora, a pedra também estava ali desde o princípio. Quando Pedro viu esta rocha, esta pedra, e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não disse: Tu és o Cristo, mesmo Pai. Não, senhores, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue. E a palavra estava agora no corpo de carne e com sangue para ser derramado. Veja isso. Observe as coisas. A parte de Deus que saiu de Deus, o Logos que saiu de Deus, a palavra que no Antigo Testamento se manifestou em teofania, em corpos teofânicos, mas agora estava em um corpo de carne, e estava dizendo que quem revelou para Pedro foi o Pai. Não te revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então você sabe, isso já foi te mostrado dentro da mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que a pedra que Jesus se referia nem sequer era Pedro e nem era ele próprio, era a revelação que Pedro teve de quem era Jesus. Os católicos dizem: a pedra era Pedro. Pedro é pequena pedra. Os protestantes não, imagina, a pedra é Jesus. Nós sabemos que Jesus é a rocha das eras, mas a pedra que Jesus se referiu ali onde a igreja está estabelecida é sobre a revelação de quem é a pessoa de Cristo. E Pedro, quando tem a revelação, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então vocês vão guardando isso aí. Agora, a pedra também estava ali desde o princípio. E ela tinha um propósito, porque a areia, ela é levada pelas tempestades, pelas enxurradas. Areias você encontra em qualquer lugar, aí a água leva com facilidade. A pedra pode até bolar um pouquinho, mas ela tem um peso maior, ela fica, ela se estabelece. E esta pedra, ela estava ali desde o princípio, com um propósito. E claro, ele compreendeu o propósito da palavra e disse: Bem, isto é o que eu quero. Eu quero esta revelação. O irmão Oliveira está falando aqui, mudadas como as areias mudam. O que este homem, este mestre da mensagem está nos ensinando com isso? As areias mudam. Agora as pedras não mudam. Você poderia ter um terremoto. Bem, e isto poderia desalojar as pedras. Porém, Jesus não mencionou os terremotos. Observe como está: chuva, tempestades, aguaceiro, vendavais, mas Jesus não mencionou terremotos. Ele mencionou dilúvios e chuvas, e água e tudo. E ele menciona os ventos soprando. E ele disse que a casa não caiu, porque estava propriamente baseada sobre o fundamento. E esta é a questão, porque muitas casas espirituais de fé estão caindo, porque não tem o verdadeiro fundamento. A caminha até certo ponto, permanece até certo ponto, mas não tem fundamento. Em outros termos, o que eu estou dizendo é que tem que haver um entendimento básico. Irmão, não é vir para a igreja, se sentar e ouvir um belo sermão e... você viu como foi aquilo? A doutrina tem que ser estabelecida em cada coração. A doutrina bíblica, a doutrina profética, a doutrina da mensagem do último dia tem que ser estabelecida. Você tem que ter a base, o entendimento básico. Que entendimento básico você tem da mensagem? Se perguntar para você, você crê em quê? O que você responde? O que você sabe responder? Você tem que ter um entendimento básico. O básico, onde você constrói as outras coisas. Veja
você tem o básico, todo o caminho de Gênesis até Apocalipse, onde Gênesis é o capítulo semente, o capítulo que se semeia. E claro, o livro do Apocalipse é o capítulo da semeadura, o tempo da cega, da semeadura, cegando. Olha, mesmo onde todas as coisas são manifestas, tudo é manifesto no Apocalipse. Começou a semeadura em Gênesis, a colheita é no Apocalipse. É no Apocalipse que viria os anjos de Deus para fazer a colheita, porque a colheita estava pronta. E a Bíblia diz, e ele envia seus anjos com riso e clamor de trombeta, e ajuntarão aos escolhidos nos 4 cantos da terra. E os irmãos estão esperando isso. Estão esperando vir anjos batendo asa para lá e para cá, pom, 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 pom. Vamos, gente, está na hora. Olha, 2000 anos de história os anjos têm feito isso. Colhendo os escolhidos nos 4 cantos da terra. Porque isso era como um relâmpago saindo do Oriente ao Ocidente. Desde lá da Palestina até chegar nas Américas. Isto aconteceu. Isto foi um trajeto da palavra até que o Filho do Homem foi manifesto. Anjos de Deus na terra fazendo a colheita. Por isso os anjos estão aonde? No livro de Apocalipse. Apocalipse fala de quê? Dos últimos dias, das últimas coisas manifestas. Você sabe o que é os últimos dias? É os últimos 2000 anos de história do cristianismo. 2000 anos de cristianismo. Este é os últimos dias. Você diz, mas falamos tanto dos últimos dias, porque aplicamos os últimos dias para hoje. Mas isto já não é mais últimos dias. Nós não estamos mais em últimos dias. Nós estamos em últimos segundos. Porque para a vinda do esposo, à meia-noite houve o clamor, eis o esposo, sai ao encontro. Este grito, quem deu foi o 7º anjo. Isso já é passado, já foi dado. Estamos, olha, não pense que estamos mais no tempo da tarde. Ainda pregamos assim para as pessoas, mas no tempo da tarde haverá luz, porque nós temos que levar as pessoas, aqueles que não sabem, para o início da mensagem, quando houve o tempo do entardecer. Mas isso foi nos dias do irmão Branco. Ali era o tempo do entardecer, quando a luz brilhou. Ali era o tempo do entardecer. Mas chegou o momento que faltava, ele disse, é 3 minutos para a meia-noite. Aí vem a revelação dos céus. E quando vem a revelação do céu, o que acontece? A igreja casa com a palavra, já não é mais noiva, é esposo. Eis o esposo sair ao encontro. Agora você acha que estamos vivendo o que mais? Se o tempo das eras já terminou, se ele disse a era terminou, quando terminou Laodiceia, se manifestou o Filho do Homem. Você acha que estamos em que tempo mais? Agora, como temos baseado que cremos? Gente, isso não é brincadeira, isso é mais tarde, é mais sério do que se imagina. Bem, tudo se manifesta no Apocalipse. O irmão Branham disse, há 2 livros que Satanás odeia mais que qualquer outro livro na Bíblia. E eles são o princípio de tudo e a consumação de tudo. Assim é que ele odeia o livro de Gênesis e o livro das Revelações, que é o Apocalipse. O irmão Branham também disse que todos os segredos estão expostos. Nós sabemos os segredos agora. Quando o profeta diz o segredo foi entregue para a igreja, o profeta nos trouxe o segredo do diabo e o segredo do Deus vivente. Porque são 2 mistérios que Paulo fala. O mistério de Deus e o mistério da iniquidade. E isto ficou como mistério durante as eras. Por isso que na era de Éfeso, quando o primeiro selo foi aberto, e o cavaleiro do cavalo branco saiu vitorioso para vencer, ali estava o mistério da iniquidade. E todas as pessoas durante as eras diziam, aquele é Cristo. Aquele é Cristo vitorioso, conquistando o povo para ser cristão. Porque era um mistério, eles não sabiam. Mas quando o 7º anjo revelou todos esses mistérios, ele disse que mistério era aquele do cavaleiro do cavalo branco. Ele disse, aquele foi Satanás, ou anticristo. Por isso que o diabo odeia o livro de Apocalipse. Porque é o livro que mostra, tira a máscara de Satanás. E quem tira a máscara de Satanás é o 7º anjo. Que desmascara, ele diz para a igreja, este é o inimigo.
Este não é Cristo, este é Satanás. Isto não é de Deus, isto é do diabo. E aí você tem a escolha diante de você do que é certo e o que é errado. Agora você não tem, nós não temos desculpa. O reverendo lhe veio dizer assim, olha, nós conhecemos, nós sabemos os segredos do diabo e nós também sabemos a verdade acerca do Deus vivente. Agora, dizendo isto, eu quero devolver-lhe ao mesmo princípio em Gênesis 1. Eu preciso de toda a sua atenção com muito cuidado para essas coisas. Não deixe passar esses ensinamentos. Pelo amor de suas almas. Eu quero devolvê-lo ao mesmo princípio. Eu quero levar você de volta agora. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Claro. Você fala, criando. Eu vou apenas dizer a primeira frase. No princípio, você já sabe. Criou Deus os céus e a terra. Isso já está automaticamente na sua mente. E então te levo agora de Gênesis 1 para João 1, onde diz: e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo, ele usa a expressão aqui, palavra. Você lê na sua Bíblia, o Verbo, no princípio era o Verbo. O William Branham nos ensinou assim. Ali quer dizer, no princípio era a palavra. Verbo quer dizer palavra. Agora, por que irmão Branham ensinava isto? Ele tinha a revelação das Escrituras. E ele tinha conhecimento, mesmo sem ter estudado, ele tinha conhecimento próprio da letra da Bíblia, do grego, do hebraico, do aramaico. Ele teve que ter esse conhecimento para pregar o que ele pregou. Você acha que as eras da igreja ele pregou baseado em quê? Alguém poderia me responder? Em que ele se baseou em quê para pregar as eras da igreja? São três coisas. Vocês não sabiam, se esqueceram, quero vos lembrar. As eras da igreja foi baseada na Bíblia, na história e na revelação. Bíblia, história e revelação. Na Bíblia, porque a Bíblia fala das eras da igreja, fala dos anjos, das cartas. A história mostra o que aconteceu durante esse tempo, esses homens, a vida que tiveram, o ministério que tiveram e como Deus atuou. Mas para o profeta saber o nome de cada um deles e a data que começou e terminou cada era, ele agora precisou do pilar de fogo trazendo-lhe a revelação. Está entendendo? Esses três testemunhos: a Bíblia, a história e a revelação. Bem, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Isso é João 1, versículo 1. Então você pula para João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você quer saber de uma coisa? Isto diz a mesma coisa simplesmente. Isto é, volte-se a Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como você vai entender isso? Agora, nós olhamos isso e nós dizemos agora, segundo esses capítulos da Bíblia, qual é a revelação básica que nós temos acerca de Deus? O profeta já nos ensina que a Bíblia inteira, mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. A Bíblia inteira é a completa revelação de Jesus Cristo. A Bíblia está em palavras. E Jesus Cristo é a palavra de Deus que tem se manifesto diante de nós. E ele disse que aquilo que foi escrito antes dele chegar falava dele. E depois que ele viu tudo que foi escrito falando dele. Vê? Qual é a revelação básica que nós temos acerca de Deus que foi semeado no livro de Gênesis? Bem, agora o tema é que a verdade básica vai de lá, passa pelo livro de Hebreus, onde as palavras são usadas como El. Vocês entenderam a pronúncia? El.
Isto desde Gênesis, passa para o Novo Testamento, chega no livro de Hebreus, quando está falando daquele do passado, de Melquisedeque, e tudo El. E maiúsculo, E maiúsculo, e o L, El. O que isto quer dizer? El. Isso quer dizer poderoso, e depois de El, esta expressão que representa Deus, depois vem Elá. Elá. Então agora você junta as duas e você tem El, Elá. Aí é que você tem Elohim. Elohim. Porque nós estamos pegando o básico. Uma base sobre Deus, porque senão você não entende as manifestações, por isso que não se entende quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. El, que é poderoso, e então Elá. Aí você tem agora El, Elá. E Elohim. Bem, então no primeiro capítulo você encontra ali que Deus criou os céus e a terra. E diz, e o Espírito de Deus se moveu. O Espírito de Deus se moveu. E está na sua Bíblia assim, no princípio criou Deus. E você já aprendeu isto que ali está escrito assim, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Foi traduzido para Deus. A palavra Elohim. Olha, essa mensagem tem coisas. O Espírito de Deus se moveu, e Deus disse, reticência, e Deus viu, e Deus dividiu, e Deus chamou. Vamos ver se é assim está na Bíblia. Vamos, Gênesis 1. É rapidinho essas coisas. Nós estamos já pronto para concluir, nem começamos. É muita coisa. Eu gosto de falar pausadamente, um pouco mais calmo, para que as pessoas entenderem, porque eu não estou pregando só para vocês, estou pregando para uma outra multidão que não está aqui. Olha, versículo 3. E disse Deus. Versículo 4. E viu Deus. Versículo 5. E Deus chamou. Versículo 6, e Deus disse. Versículo 7, e Deus fez. Versículo 8, e Deus chamou. Versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se. Versículo 10, e chamou Deus. Versículo 11, e disse Deus. E assim foi. E você encontra o livro da semeadura, falando desse El, Elá, Elohim. E Elohim disse, e Elohim viu, e Elohim chamou, e Elohim separou. A vontade é segurar vocês a noite toda aqui. Todo mundo reclamando, cansaço, amanhã é dia de trabalho, mas vou te falar, quando é que você ouve isso de novo e onde você vai ouvir isso de novo? Este homem conviveu com um profeta durante tantos anos de sua vida e tem pregado até nossos dias e as pessoas nem sabem que ele existe. Trazendo a base doutrinária da mensagem, para alertar as pessoas para não ter uma mensagem de segunda mão, por terceiro. Bem, você encontra tudo isso quando o Espírito se moveu. E viu Deus, e Deus dividiu, e Deus chamou, e Deus disse, e Deus fez, e Deus chamou, e Deus disse, e Deus chamou, e Deus disse, e Deus viu, e Deus disse, e Deus fez, e Deus pôs eles. E ele disse, e Deus viu, e Deus abençoou, e Deus disse que a terra traga adiante a semente. E Deus fez e viu todas as bestas, e viu Deus que tudo era bom, e Deus disse, então façamos um homem à nossa imagem. Pronto. Agora para que você entenda Deus, você vai ter que entendê-lo através da criação. Porque Deus estava vendo, ouvindo, abençoando, repartindo, chamando, dividindo.
Mas daí a pouco, como saber como era esse Deus? Você nunca ia saber até que ele criou a sua imagem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus os abençoou, e Deus disse: sejam frutíferos, e multiplicai-vos. E Deus disse: olhem, eu tenho dado a vocês poder sobre tudo. E Deus viu tudo ali. Então, de novo, meus irmãos, em Gênesis 2, você encontra o sétimo dia, Deus acabou o seu trabalho, e Deus abençoou o sétimo dia. E então no versículo 4, o Senhor Deus, você tem agora um desviamento agora, aliás, vamos dizer assim, um diferenciamento da palavra. Talvez você nunca observou isso, mas vamos observar a partir de agora. Todo o capítulo 1 é: e viu Deus, e Deus disse, e Deus fez, e Deus abençoou, e Deus repartiu. Mas agora, quando ele cria o homem, e abençoou o homem, e ele terminou sua obra, então agora já não é mais Deus. Ele muda. Aí estão as mudanças de Deus. Mudanças do nome, mudanças de atributo, porque agora já não é mais e Deus disse, agora já é Senhor Deus. É assim que está. Vamos ver já aí Gênesis capítulo 2, versículo 4. É a primeira vez que isto é pronunciado nas Escrituras. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Observe, agora já não é Deus fez, é Senhor Deus. Por que essa mudança agora? Por que foi inserido aí, quando ele coroa a sua criação, com a sua imagem, o homem? Você tem agora uma variação. Agora, tudo que veja, o que eu tenho dito para vocês, o que eu tenho ensinado para vocês, está baseado em El. Elá. E El, Elá, Elohim. Estas eram as expressões do original hebraico, e tudo tem significado. E eu preguei ontem, no culto de ontem. Quem não estava, que quiser depois a gravação, vocês poderão obtê-la. Que Deus sabia que haveria variações durante as traduções da Bíblia. E Deus não se preocupou com isso. Deus não estava preocupado, sabendo que, com tantos anos, aqueles pergaminhos escritos vão ser queimados, vai ficar só um fragmentozinho. Outros vão ficar imperceptível, aquelas palavras. Deus não estava preocupado que o hebraico depois se traduzisse para o grego, para o latim, para o português, para o francês, trouxesse variações diferentes e se perdesse a tonalidade, o verdadeiro significado da palavra raiz. E por não sabermos o verdadeiro significado das palavras, nós temos aí várias traduções, vários pensamentos, várias interpretações. Mas Deus não se preocupou com isso, porque foi Ele mesmo quem confundiu a língua de todos lá na Torre de Babel para ninguém compreendesse ninguém. Mas Ele mostrou como Ele resolveria isso. O próprio Espírito que escreveu a palavra no dia de Pentecostes mostrou como resolver a situação. Falou numa língua que todos conheceram na sua própria língua. Amém? Aquilo que Ele separou lá, Ele mostrou como faria. Então a palavra que foi deturpada pelos homens, e hoje você encontra pessoas quebrando a cabeça por causa das traduções da Bíblia, nós não estamos mais preocupados com isso, porque aquele que escreveu a palavra manifestou a palavra em um homem em nossos dias para nos mostrar a verdade do assunto, nos trazendo a revelação daquilo que está escrito. E aquele que se basear apenas na letra da Bíblia morre.
Jesus disse: a letra mata. Você precisa do Espírito para verificar aquilo que está escrito. E o Espírito, ele tem uma voz. E esta voz precisa-se de uma boca para falar. E um profeta é a boca de Deus para a sua igreja. E aí encerra-se o caso. Agora, tudo que eu tenho vos mostrado está baseado em El, Elá e El, Elá, Elohim. Esse é Deus. E ele é o conhecido como? Ele é conhecido como o poderoso, limitado por um juramento. Porque quando você tem o nome Jeová e você tem a sua tradução como pai de família, e outras traduções, quando você tem El Shaddai e você sabe que significa o Senhor Deus Todo-Poderoso, sabe? Quando você tem Jeová Jireh, Jeová Shalom, eu sou a tua paz, eu sou a tua bandeira, o Senhor que te sara, o Senhor proverá, todas essas variações dos 7 nomes redentores. Mas agora você tem este El, Elá, Elohim, o poderoso, limitado por seu próprio juramento. Quem limita Deus? Quem impõe limites a Deus? Todos nós temos os nossos limites. E não queira você ultrapassar o limite da outra pessoa. Nunca faça isso. Você terá paciência até certo limite. Você tem, vamos dizer assim, estômago para suportar determinadas coisas até certo limite. Você consegue se alimentar, por mais fome que você tenha, até certo limite. Mate sua sede e você toma água até certo limite. Você não vai tomar em torno ali 5 litros, 10 litros de água mesmo. Você tem seu limite. Então você não queira, você já sabe que aquela pessoa, ela fica nervosa por causa disto, por causa quando chama-se assim, ou chama-se assado, ou se coloca determinada apelido. Então por que vamos chegar no limite dela? Não é só para ver ela brava e zangada e blasfemando e te xingando? Se você já sabe qual é o limite do seu esposo, por que levá-lo até aquele limite? Se você conhece até onde a sua esposa consegue ir, até onde ela consegue se manter calma, sabe, até onde ela suporta, por que levar exatamente para que ela ultrapasse aquele limite? Você está querendo levar umas unhadas nos olhos, depois dizer, minha esposa, eu pensei que era uma cristã, mas puxa, me xingou. Claro, você ultrapassou o limite. Você ultrapassou o limite daquela pessoa. Você ultrapassa o limite do seu filho. A Bíblia diz, não irritei vossos filhos. Mas porque filhos achamos que temos que pisar como se fosse barato? Entende? Tem tudo isso. Então nós temos nossos limites. Vocês como igreja têm um limite. Até onde vocês suportam ou não. Esse suportar não é que vocês não sejam humildes, a ponto de não ficar quieto, ouvir. Mas até que ponto eu tenho que bater em vocês? Não preciso. Vocês não precisam apanhar como ovelha. Lembrando, ele pregou a mensagem, o pastor, o bom pastor das ovelhas. E ele diz, o pastor simplesmente ele vai na frente, ele não está preocupado, ele vai, ele sabe que as ovelhas seguem. Agora, se tem pessoas que não é ovelha, não vai seguir mesmo. E por essas pessoas você não tem que se preocupar. Possa ser que alguém venha e não seja ovelha, mas você não pode se preocupar com isso. Lembrando, eu conto o caso do pastor que entrou dentro daquela cidade. Ele estava com o irmão no velho carro, o irmão parou ali, e todo o trânsito parou. Ele disse, o que aconteceu? O que está se passando? Disse, não, o pastor entrou na cidade, está atravessando para o outro lado com um bando de ovelha. E era dia de feira. E não é feira como por aqui, que nós temos as banquinhas, tudo bonitinha. Lá nesses lugares, a feira simplesmente estende o negócio ali no chão e coloca um bando de pimentão, umas tomates no chão, espalhado ali. Sabe? Uns ramos de mato espalhados em cima, umas batatas, umas melancias ali, é tudo no chão. E as mulheres sentam no chão com aqueles vestidão ali, e vendendo as coisas. E vem aquele bando de ovelha, e o irmão disse, agora o problema vai ser sério. Porque isso aí vai atacar tudo. O pastor foi na frente, toca no cajado, toca no chão. Ele não olhou para trás. Ele não olhou para trás. Ele seguiu, atravessou a cidade, e a cidade inteira parou. Lá eles respeitam. Lá eles têm respeito por rebanho de ovelha, sabe? Eles dependem da lã, do leite, daqueles lugares a deserto.
E as ovelhas, olha, atravessaram, nem olharam nem para um lado, nem para o outro. O irmão Branham, baseado nisso, ele pregou a mensagem, o bom pastor das ovelhas. Em outra tradução é o pastor do redil. Mais ou menos assim. Olha, então você não tem que ficar preocupado, porque a ovelha, ela segue, a ovelha, ela obedece. A ovelha não tem que levar cajadada, não, ela tem que ser alimentada. Agora, se a ovelha não tem alimento, ela vai querer. Né? Cerca de ovelha, olha, meu pai criou ovelha um tempo e é um arame desse tanto, do outro assim, desse tantinho. Você sabe, não cabe a ovelha ali, não, só dá a cabeça, mas se não tem comida ali dentro e haver a comida lá fora, ela põe a cabecinha lá dentro e vai se apertando, e aquela lã grosso, o arame não pega nada do couro, a lã fica toda no arame, mas ela pula fora e vai comer. Ovelha tem que ter alimento, ela não tem que ser espancada, não tem que ser empurrada. Vamos, irmão, vamos, obedeça, vamos. Não, de jeito nenhum. Elas só precisam ser levadas para pastos verdejantes. O resto é entre ela e Deus. Vamos concluir isso daqui. Agora, quem te limita? Você tem seus limites. Agora, como pôr limites a Deus? Ele é ilimitado. Ele não tem limite. Ele é o todo suficiente. Ele não precisa de nada. O profeta chega a dizer lá no eterno passado, Deus não precisava, ele é autossuficiente. Ele não precisava de nada, porque tudo já estava nele. Mas os atributos que ele tinha, ele desejou manifestar isso. Por isso ele te criou, por isso ele permitiu que você se manifestasse aqui na terra. Ele tinha um atributo de curador. Então ele disse, alguém vai ficar doente para eu curá-lo. Ele tinha um atributo de pai, então ele disse, eu vou gerar o filho. Então de Deus saiu o Logos, a palavra que é chamado Filho de Deus. E quando esse Logos, palavra, se fez carne, nós o conhecemos como Jesus Cristo. E ele, como Jesus Cristo, não fez outra coisa a não ser manifestar Deus aqui na terra. Até o nome que ele trouxe, Jesus, significa Jeová salva. Jeová é Salvador. Por isso que ele disse, Pai, manifestei o teu nome aos homens. Vem como é que é as coisas? Então pense nisso. El, Elá, Elohim. Esse é Deus. E ele é conhecido como o poderoso, limitado por um juramento. E pode se limitar a Deus, é? Não. Ninguém pode pôr um limite em Deus. Mas ele próprio estabeleceu o seu limite. Sabe que limite é esse? O limite de Deus é a sua palavra. E aonde ele falou, aquilo foi estabelecido. E ele próprio não ultrapassa. O poderoso Deus está limitado ao seu próprio juramento. Por isso que Jó sabia muito bem de que ele estava falando, quando ele disse, aquele que quando eu olho, não vejo. Procuro na minha frente, não tem ninguém, olho para trás, não está de um lado do outro. Não foi isso que nós lemos em Jó 23? Mas, no entanto, ele diz, no entanto, ele conhece cada passo que eu dou. Ele conhece cada movimento. E tudo que ele falou a meu respeito, ele cumpre. E sabe o que ele disse através do profeta Jeremias capítulo 2, Jeremias capítulo 1, versículo 11? Ainda veio a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém. Deus não pode ultrapassar a sua palavra. Ele não pode ultrapassar a sua própria lei. Ele é o poderoso, limitado por um juramento. O El, Elá, Elohim. O poderoso, limitado por um juramento. Você precisamos aprender mais um pouquinho sobre esse Deus que tanto amamos. E neste tempo ele envia obreiros para sua colheita. E assim estamos aqui para realizar esta obra e cumprir a escritura que diz: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros. Maravilhosos ajudantes, obreiros da colheita. E neste tempo ele envia obreiros para sua colheita. Somos
nosso abraço com o anjo do Senhor. Maravilhosos, maravilhosos ajudantes, pois a seara é muito grande, por isso estamos aqui, Senhor. Senhor, oh,